Senhores vereadores, atendendo o requerimento 111 do vereador César Augusto Acosta de Godoy, nós vamos abrir um espaço agora, nesse momento, para uso da tribuna popular livre, e vamos conceder a palavra ao senhor Huberto Aral de Leal, que falará sobre Bitcoin e novas tecnologias. Lembrando que o convidado terá um espaço aí, mas nós concedemos sempre um espaço democraticamente, além daquele permitido conforme o regimento interno. Então nós convidamos nesse momento o senhor Humberto para o plenário assumir a tribuna dessa casa. Por favor. Senhor Humberto, seja bem-vindo em nome da Câmara de Vereadores. Sinta-se à vontade, a casa é sua, a casa do povo. Fique à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade e pelo convite do vereador César para a gente poder explicar um pouquinho do que está acontecendo no mundo e aonde que a gente pode chegar, levando em conta principalmente a nossa região. Qual que é aqui? Então, só para dar uma ideia inicial, para quem nunca ouviu falar, Bitcoin ele é um sistema de pagamentos. E para a gente entender um pouco isso, eu vou falar de como que era o nosso sistema de pagamentos no início dos tempos. Eu vou tentar ser breve, porque o nosso tempo também é curto. Então, basicamente, a gente tinha um sistema de pagamentos na base de troca, o escambo, no qual você produzia uma coisa e pagava a outra com o seu próprio produto. Mais tarde houve o início das moedas propriamente dito, no qual a gente iniciou com alguns elementos, como ouro, se trocava ouro, teve o início das cédulas e evoluiu para cartões de crédito, como a gente utiliza até hoje. E hoje nós estamos na era da internet e a forma de pagamento atual que está nascendo, tá, são as moedas digitais, que nasceram exatamente com o Bitcoin. Tá? Então, sendo bem resumido, o Bitcoin ele é uma rede de pagamentos e um novo tipo de dinheiro. Ele foi feito para que você faça pagamentos diretamente para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem medir fronteiras. Ele não tem fronteiras geográficas, ele não é uma moeda regulada por nenhum país, nenhum banco central, nenhuma empresa. Então, ele é feito de código aberto, no qual ela não tem limites físicos, ela é feita realmente para a internet, a moeda da internet. Tá? Então, as transações são imediatas ou super rápidas, são feitas de ponto até o ponto, ou seja, de uma pessoa para outra, ou de uma empresa para outra, ou de uma empresa para uma pessoa, sem nenhum intermediário. Tá? E as tarifas também caem bastante com relação a isso. Opa. Talvez seja isso mesmo. Então, assim, eu quero que se atentem, por favor, também com relação às datas. Isso são manchetes que eu fui separando, e são bastante recentes até. Então, isso aí já existe, Bitcoin já existe desde 2009, 2010. Então, ela está evoluindo a cada dia que passa. Então, as manchetes tratam de que será a principal moeda do mundo em 10 anos, as moedas digitais vão se tornar líderes em uma década. Então, são de várias fontes, e isso é fácil de pesquisar pela internet. Qualquer um pode fazer isso a qualquer momento e ver a perspectiva disso. Eu não estou me atendendo a valores, a preço de moeda, tá? Porque assim como o dólar, ou assim como qualquer outra moeda, ela está sujeita a variações de câmbio. Só que o Bitcoin não tem controle de nenhuma entidade. Ele tem um único controle, que é oferta e demanda. Então, se ele se existe a vontade de que ele tenha, se existe a vontade do mercado de comprar, o valor aumenta. Se não existir o valor dele, se não existir a função do Bitcoin, ele vai perder o valor, assim como qualquer moeda. Mas nos governos, ao contrário dos governos, é uma moeda que ela é limitada, ela não pode ser inflacionada por volume, ninguém, além do protocolo, pode fabricar essa moeda, diferente dos governos. Vide aí uma série de governos que quanto mais cédulas se fabrica, menos valor ela tem. Então o Bitcoin está limitado pelo protocolo a ter um valor máximo final de 21 milhões de unidades.
O uso dele tá sendo feito lentamente, mas ele é feito para todos os tipos de negócios atualmente. Tá? Então, os comércios, serviços, empresas, cada vez está sendo mais aceito. Para onde que é o ponto? Pronto, tá. Então, assim, a gente vai ver na internet, se vocês buscarem, vai ter anúncio de todas as variedades. Tem tatuagem. Esse é um vendedor de praia que vende açaí na praia, ele recebe com Bitcoin, não tem limitação nenhuma. Uma das coisas, um dos motivos do Bitcoin ser feito é exatamente trazer a possibilidade de trazer ao sistema monetário pessoas que não têm acesso ao sistema bancário, no qual a gente tem no Brasil, se não me engano, praticamente a metade da população, às vezes nessa do interior, não consegue ter acesso ao sistema bancário, e mundialmente mais ainda. Né? Então aqui a gente aceita passagem de ônibus, deixa eu ver. Força? Tem que fazer? Não. Aqui. Então essas matérias, olha, essa aqui, por exemplo, é desse ano de maio, que a União Europeia já está em estudos para legitimar como moeda. Alguns países do mundo já aceitam como segunda moeda, o Japão é um deles, no qual você tem o iene e mais o Bitcoin. Eles aceitam como forma de pagamento natural deles. Tá? Coreia, tem uma série de países que estão na vanguarda. Essas empresas também aceitam o Bitcoin como forma de pagamento, algumas das maiores, então você pode pegar na pessoa que está vendendo cachorro-quente, açaí na praia, e a Dell, Microsoft, Subway, eBay, Amazon, já tem como possibilidade de pagamento como essa moeda. Desculpe, ali era um restaurante também, só para mostrar. Tá? Esse é o gráfico hoje, o mapa de agosto desse ano, de como está a aceitação, os lugares que aceitam no mundo, não são países, são unidades, pessoas que se cadastram que aceitam, enfim, criptomoedas ou Bitcoin. Cada uma delas tem um pontinho aí, e na soma, onde está mais vermelho, é onde tem uma maior aceitação, maior número de comércios que aceitam. Então a gente tem esses sites ali, caso queiram conhecer. Aí. Na realidade, o objetivo de eu estar aqui não é para explicar Bitcoin, mas a gente precisa dar uma introduçãozinha. O motivo da gente estar conversando, de eu ter vindo aqui, da gente ter sido convidado, porque embaixo, sob o Bitcoin, existe uma estrutura de tecnologia que atualmente já está bastante famosa, que se chama blockchain, que é a tecnologia que faz com que o Bitcoin exista, funcione, nasceu com ele, está atrelada com ele. Tá? É como se você imaginasse um trem, que é o Bitcoin, que ele vai levar valores para o mundo inteiro, e o blockchain é o equivalente ao trilho. É ele que permite que esse trem ande. E essa tecnologia, ela tem um potencial que a gente ainda não tem ideia de como ele possa vir a ser. Tá? Mas só para dar uma explicada rápida do que se trata. A tecnologia que faz com que o Bitcoin funcione ela é uma tecnologia cujos dados eles são criados de uma forma que eles não podem ser fraudados. Eles são descentralizados, essa é uma palavra extremamente importante. Ele não está na mão de ninguém, não está na mão de nenhum governo, de nenhum banco, de nenhuma empresa, de nenhuma entidade. Os dados são confirmados por auditoria pelo mundo inteiro, em tempo real. Existe um tempo de processamento desse inteiro, porque exatamente ele é espalhado para todos, mas no mundo inteiro tem cópias de cada bloco de informação do Bitcoin dentro dessa tecnologia chamada blockchain. Então, esses fatores aqui fazem com que essa tecnologia, independente do Bitcoin, seja utilizada de uma forma a trazer soluções para os dias de hoje. Então,
está se criando uma série de possibilidades com ela, tá? Inclusive eleições, no qual a gente consegue ter dados impossíveis de serem fraudados, sem nenhuma governança única, e ele é distribuído para auditoria para todos. Então, é impossível de se alterar. Isso em empresas, por exemplo, no qual você tem todo um sistema uma necessidade de você ter um registro dentro de uma empresa, de fornecedores, ou de um produto sendo feito, esse tipo de situação está sendo criado soluções baseadas nessa tecnologia. Tá? Então, assim, ela pode transformar os modelos de negócios no futuro. Ela pode diminuir burocracia. Blockchain pode substituir, por exemplo, cartórios, no qual você não precisa ter uma entidade validando de que eu sou eu, de que você é você e de que o nosso negócio está sendo feito em comum acordo. Eu não preciso de outra pessoa para dizer que aquilo ali está sendo feito entre nós e que ele é válido. Então o sistema jurídico vai mudar. O sistema de cartórios vai mudar. O sistema dentro das empresas deve mudar. Com certeza vai mudar. Tem formas de você pegar um produto final e ser rastreado desde o início da sua produção. Então você coloca, por exemplo, um frango no supermercado e você consegue rastrear esse frango desde a criação dele, em qual granja que nasceu esse frango. Então, e dentro desse processo, se você precisar pesquisar ou ir atrás de qualquer tipo de informação, esses dados vão estar à disposição de quem liberar. Por exemplo, a empresa pode ter controle sobre isso, mas ele é possível de rastrear desde a base. Então, as empresas estão olhando hoje para essa tecnologia como uma possibilidade muito grande no futuro. Tá? Dentre as vantagens ali, eles registram como possibilidade de registrar as transações com alta confiabilidade no momento que elas ocorrem, confiabilidade no armazenamento de registros. Você não precisa ter um banco de dados da empresa. Você pode separar isso aí, descentralizar. Então não tem como ser fraudado e não tem como você perder esses dados. Trazendo hoje, inclusive, essa infelicidade que aconteceu com o museu. Perde-se coisas que nunca mais têm retorno. Quando a gente está falando de dados, a gente tem como manter eles para a eternidade num sistema desse. Eles não vão ficar localizados em um local só, mesmo que incendeie aquilo. E a diminuição da necessidade de intermediário. Então, isso está fazendo com que os custos das empresas diminuam bastante. Tá? Os projetos que estão sendo feitos em cima disso têm essa intenção. E dessa forma, a gente está vendo o nascer de uma nova tecnologia e a gente precisa começar a enxergar o que é possível fazer aqui, para nós. Porque o mundo está olhando isso. Então aqui estão algumas manchetes de alguns sites de notícias, mas basicamente a gente vai, se vocês digitarem, hoje vai ter alguma notícia chamando a atenção nessa área. Então, por exemplo, aqui a necessidade de desenvolvedores. O mundo está carente de pessoas que entendam disso. A gente não sabe ainda onde isso pode chegar e as pessoas que desenvolvem isso são raras ainda. Por exemplo, essa é de agosto, dia 7 de agosto. Blockchain é a habilidade mais procurada em freelancers no mercado dos Estados Unidos. É o mais procurado. E a maioria da população não sabe que existe. Tá? Aquele gráfico lá do mundo, que estava com os pontinhos vermelhos, ele está, obviamente, em zoom, mas a população mundial desconhece a existência tanto de criptomoeda quanto de blockchain. A gente está com menos de 1% da população mundial que entende e conhece e já ouviu falar sobre isso. E isso vai ainda crescer exponencialmente. Procura por profissionais em blockchain cresce 2.000%. De 28 de agosto, eu tirei essa matéria. Ali embaixo é um gráfico de currículos nos Estados Unidos, no mundo,
de pessoas que entendem ou colocam no currículo que sabem lidar com blockchain. Nos Estados Unidos tem 66 mil pessoas com currículo que sabem fazer isso. Isso no universo dos Estados Unidos é nada. E o Brasil tem 4 mil, se não me engano. Ou seja, a gente está desenvolvendo uma nova realidade e pouquíssimas pessoas ainda entendem sobre ela. E todos os países que entenderam isso, o potencial, estão correndo agora para conseguir a liderança ou um espaço no mercado, porque o mundo agora não tem mais fronteiras. Dados do Brasil. 9, se eu te pedir, você passa para mim? Aqui não está funcionando. Obrigado. 9 das 4.200 startups brasileiras, são empresas que estão iniciando com ideias novas, 9 investem em blockchain. Ou seja, o Brasil não acordou ainda para o que está acontecendo no mundo. Tá? Os países estão buscando, estão correndo. Hoje a gente tem uma corrida desenfreada em termos de legislação, em termos de aceitação, para que os países recebam investimentos. E muitos estão querendo, não sabem do que se trata e não querem saber. Tá? O Brasil não tem uma legislação nisso, não é proibido, mas ainda não tem regulamentação nenhuma específica. Então a gente está ainda num limbo em termos de legislação. Pode passar. Vamos dar alguns exemplos do que está acontecendo. Até eu trouxe com relação a esse assunto, porque a nossa região ela está muito calcada em turismo. Então, na Austrália, ela vai investir, o governo da Austrália vai investir numa empresa para alavancar o turismo relacionado a blockchain, criptomoedas e essas situações. Na Austrália tem uma cidade que se orgulha lá em dizer que ela é a primeira cidade com aceitação de moeda digital. Letreiro, painel de boas-vindas, venham para cá. Venham para cá que a gente aceita, a gente tem um comércio vivo e a gente tem aceitação livre aqui de criptomoedas. Tá? Então lá, essa é uma parte um segmento do texto. Então o turismo é uma das indústrias mais importantes de Queensland, que é essa cidadezinha. E aquela empresa, Travel by Bit, desenvolveu uma maneira inteligente de tornar mais fácil para os visitantes do estado pagar por suas compras, com um número crescente de empresas locais aceitando pagamentos. Pode passar, por favor. Então, assim, existe um universo que está nascendo. E a gente está vendo isso acontecer agora. Tá? Quem puder lembrar de como era a nossa vida antes da internet, quando ela chegou, e o quão estranho foi quando a gente começou a usar o computador para trocar e-mail, que era uma coisa completamente diferente do que existia até então. A gente tinha que pegar o telefone e ligar para alguém se você quisesse falar, ou mandar fax. Então começou dessa forma. Tá? Então a gente está num período que vai ter um impacto tão grande quanto a internet, ou especula-se que maior ainda, porque ele lida com finanças. Tá? A internet nasceu ou começou a se popularizar por causa de correio eletrônico. Mas o que se sabia na época do e-mail? Quem imaginava que ela ia ser o que ela é hoje? Quem imaginava que as maiores empresas do mundo, algumas das maiores empresas do mundo, as mais rentáveis do mundo, não têm produto físico, são produtos digitais. Microsoft, Apple até tem físico, mas a maioria não tem produtos físicos porque a empresa está trabalhando em desenvolvimento de software, que é onde a gente vive. Tudo que a gente tem hoje tem um certo nível de programação que possivelmente vai mudar ao longo dos anos com essa nova tecnologia. Modelos de negócios vão surgir que a gente não faz ideia ainda. Novas empresas vão surgir, possivelmente as maiores do mundo não existem ainda. Vão nascer da cabeça da molecada, que ainda não criaram ainda o que vai acontecer. Eles vão nos direcionar para o futuro e a gente nem sabe como é que vai ser. Pode passar, por favor.
Isso aqui é uma gravura de como está hoje o Vale do Silício nos Estados Unidos. E do lado esquerdo, em 1939, numa pradaria, um campo. O Vale do Silício hoje traz praticamente todas as empresas de relevância de tecnologia do mundo estão lá, no mínimo um escritório lá. E a maioria nasceu, se desenvolveu e foi criada lá. Essa região, ela gera riqueza mais do que a maioria dos países do mundo. Se ela fosse um país, ela estaria, se não me engano, em 5º lugar, em termos de geração de riquezas. Tá? Pode passar, por favor. Só que ele não nasceu do nada. O Vale do Silício não apareceu simplesmente porque as pessoas achavam um lugar bonito e vamos montar uma empresa lá. Pode passar, por favor. Eles buscaram que isso fosse acontecer. Pode passar? Por favor, pode passar até o final. Foi programado, foi estudado e desenvolvido uma aliança entre o setor público, as universidades, as empresas e a sociedade civil. O Vale do Silício não está lá por acaso, não nasceu do nada. Ele nasceu desse tipo de envolvimento da região e dos governos lá dos Estados Unidos. Pode passar, por favor. E as empresas que nasceram lá, todo mundo usa praticamente todos os dias. Se for voltar a uns 20, 30 anos atrás, tinha a Hewlett Packard lá, que é a HP de mais relevante. As outras empresas vieram muito depois, logo depois. IBM, Microsoft, e dali para frente, todas, Google, Apple, enfim. Todas as empresas têm no mínimo um pezinho lá. Pode voltar um pouquinho, pode voltar. Só para dar um exemplo com relação à parte de criptomoedas, em que pé que está hoje. Hoje você tem uma pulseira, isso pode ser feito num aplicativo de celular, tá? Mas existe uma pulseira no qual você carrega ela pelo aplicativo, você coloca dinheiro, e esse dinheiro pode ser a moeda nossa local, pode ser Bitcoin, pode ser dólar, pode ser uma série de outras moedas. Mas ela é desenhada para criptomoedas, mas ela consegue fazer essa transição entre elas. E você pode simplesmente, por se aproximar na maquininha do cartão de crédito hoje da empresa, de um comércio qualquer, se aproxima. Como acontece hoje com o cartão? Ao invés de passar o cartão, você aproxima a pulseira e ela vai tirar o valor do aplicativo e vai passar para o lojista. Tá? Pode passar mais um, por favor. Aí você recebe imediatamente no aplicativo do celular, para onde foi, quanto foi, a data, horário, tem todo o controle ali certinho. Chama Atarband, é super moderna isso, é uma das coisas mais recentes que foram lançadas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe de onde fica essa empresa? No lugar do mundo? Pode passar, por favor. Timbó. É uma empresa de Timbó. Lançaram, estão recebendo aportes, estão recebendo investimentos do exterior, estão recebendo investimentos, estão criando uma indústria aqui do nosso lado. De uma coisa que a gente nem sabia que existia, pelo que eu vejo, a maioria das pessoas não sabe nem que existia essa possibilidade, sequer a moeda, muito menos pulseira, enfim. Pode passar, por favor. O que precisa para que a gente traga essa ideia, essas empresas, essas cabeças, para nós, para cá? Sabe por quê? Porque não tem lugar ainda que receba isso, que esteja trabalhando coesamente no Brasil para fazer esse tipo de atração, de investimento, para criar riqueza, para criar empresas que vão trazer emprego, trazer o futuro. Elas vão nascer e vão se envolver em algum lugar, elas vão crescer e vão se espalhar. Da onde elas estiverem, não importa o país ou o lugar, para o mundo. Por que a gente não traz isso para cá? Primeira coisa que a gente precisa fazer para que esse tipo de investimento venha para a cidade, a gente precisa ter mais conhecimento sobre o assunto. Tá? A gente precisa aprender, saber todos os meandros da segurança,
saber diferenciar o que é uma coisa de outra. Porque, por ser uma coisa muito nova, ela é muito usada de formas erradas. Bitcoin, talvez vocês tenham ouvido falar como alguma oportunidade de ficar rico. Como uma pirâmide, como cotas de alguma coisa que você compra, que nem sabe o que é, mas compra porque disseram que vai ficar rico, e daí você compra e vai ter e vai ganhar dinheiro, enfim. Bitcoin é muito mais que isso. Então, ela é uma moeda. E assim como qualquer moeda pode ser utilizada de forma legal ou forma não legal. Então, a gente precisa também elucidar a população da nossa região de que isso não é pirâmide, isso não é um marketing multinível, isso não é nada disso. Isso é uma possibilidade de negócio, é uma moeda, é um sistema de pagamento. Tá? O que precisa para a gente atrair gente assim? E quem sabe daqui a alguns anos ou décadas a gente tenha uma região florida igual ao Vale do Silício, como a gente viu lá de empresas, precisa de mínima ou nada, se possível, de burocracia. Precisa abrir as portas para que essas empresas se interessem em vir para cá. Precisa ter vontade política, precisa ter essa associação com as esferas sociais da nossa região. E na minha forma de ver, a gente precisa começar por aqui. Tá? Precisa que exista vontade de mudar e para atrair. Tá? Isso eu falo em termos de estímulos fiscais, burocracia, isenção, se for o caso, regras claras. Nenhuma empresa vai vir se não tiver certeza de que a gente falar vai acontecer. Tá? Atualmente, segundo informações de hoje, a gente tem 5% de impostos em cima de empresas de informática ou de tecnologia aqui na cidade. Eu soube hoje de 3 que estavam aqui e foram para São Paulo, porque lá é 3%. Queriam ficar aqui. Queriam criar, desenvolver empresas relacionadas com as indústrias de São Bento, que já é uma realidade isso aqui há décadas. Essas empresas de tecnologia que estão aqui para auxiliar e fazer com que essas empresas cresçam, ou criar coisas novas, estão sendo mandadas embora porque não tem menor estilo, vai em outro lugar. Então a gente está tendo uma oportunidade para mudar isso de uma forma com regras claras, de que, se dependesse da minha vontade, 0 de imposto para quem for trazer a tecnologia de blockchain para cá. 0. E todo tipo de estímulo necessário, que vocês, melhor que ninguém, melhor do que eu, vão saber de que forma que a gente pode fazer isso. Tá? A gente tem incubadora aqui em São Bento. A ITFTEP tem uma incubadora fantástica aqui. A gente precisa trazer empresas para cá. Só que elas chegam aqui, se deparam com uma taxa, com um imposto que não é agradável, eles vão embora. Tá? Então, hoje eu soube de 3 empresas que fizeram isso. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é estimular, primeiro, segurança. Tá? Primeiro, aprender do que se trata. Mas é estimular ao comércio local, entender as empresas, as indústrias, a todo tipo de entidade que receba e transicione dinheiro, ou seja, todos nós, que aprendam e que a gente consiga transformar isso aqui num lugar com uma possibilidade de florescer nesse sentido. Por favor. Para posteriormente a gente poder fazer publicidade disso, de que São Bento ou a região do Planalto Norte, ela é atrativa, ela é o centro, ela é a capital, é a melhor cidade do Brasil para se desenvolver. Né? A gente pode atrair turistas, não os empresários. Mas eu digo assim, que quem lida com criptomoedas é atraído por lugares que aceitam, que transacionam, que usam, enfim. Então isso a gente precisa mudar para que os turistas desse tipo com esse tipo de pensamento venham para cá. Como aquela cidade lá da Austrália, que está utilizando outdoors e enfim, difunde pelo mundo a possibilidade de que lá é um lugar que recebe, que aceita. Tá? A gente precisa então unir força de todas as esferas. Criar eventos no setor, juntar todos os tipos de esfera para criar eventos relevantes aqui, começar a trazer. Nós temos agora, e é um convite,
do dia 18, 19 e 20 de setembro, vai ter o ENIT, na Promosul, que é uma feira de tecnologia e inovação fantástica aqui. Atrai, em média, 10 mil pessoas querendo fazer negócios, é no meio da semana. Não é feira de visitar, é feira para vir e fazer negócios, que já existe. Já acontece, vai acontecer agora esse mês. A gente terá lá um stand para orientação com relação a criptomoedas e blockchain. A gente vai bater papo e conversar e ajudar a divulgar isso aqui. Tá? A gente tem condições de ser aqui a cidade com maior adesão do Brasil, se existir boa vontade. Não tem ainda. Não temos ainda alguém com um volume tão grande. Cidades maiores, sim. Temos cidades capitais que têm mais volume. Mas proporcionalmente a gente pode ser a maior do Brasil facilmente. Pela população que nós temos, a gente consegue ser isso facilmente. Tá? Por que uma pessoa dessa vai vir além desses estímulos? Aqui a gente mora, pode passar, por favor. A gente mora num lugar fantástico. A gente já sabe vender São Bento e região. São Bento, Campo Alegre, Negrinho, região toda, a gente já sabe vender isso. Essas pessoas que vêm, às vezes, de grandes centros, vêm com desejo do que a gente pode oferecer em termos de segurança, qualidade de vida, belezas naturais. Enfim, a gente tem como trazer empresas com pessoas que vão morar e adorar morar aqui. Pode passar, por favor. Eu quero convidar vocês, a gente vai estar no INIT. Nós somos, na realidade, tudo nasceu como uma curiosidade de 3 amigos que começaram a conversar sobre o assunto e a gente resolveu se aprofundar e começamos a ver que aqui tem uma oportunidade. E a gente fez aqui no dia 15 do mês passado uma palestra, trouxemos um palestrante de Curitiba para explicar o que é Bitcoin. Então a gente foi lá no CDL, tivemos uma série de entidades nos apoiando, o CDL, o ITFTEP, e a gente chegou e os 50 lugares tiveram que virar 100 lugares e tiveram que se transformar em 150 lugares. E a gente teve um evento com uma aceitação excelente, veio gente de Curitiba. Não só o palestrante, gente que soube pela internet que ia ter e veio para cá assistir. Tá? A gente transmitiu isso pelo Facebook, em tempo real, ao vivo. E disso nós fomos convidados a ter um stand na INIT, que vai ser agora, nesse 18, 19 e 20. E a gente vai trazer de lá pessoas de São Paulo, de Florianópolis, do Rio de Janeiro, que vão estar junto no nosso stand lá, ajudando a explicar como é que funcionam as coisas, mostrando como é que é esse universo. Então, estão convidados todos a ir lá conhecer. Provavelmente todos já sabem do INIT, mas a gente quer convidar para passarem lá no nosso stand exatamente para tirar dúvidas, conversar sobre o assunto. Tá? Então, assim, estamos criando aqui um ecossistema que pode funcionar muito bem. A gente pode mudar a história das nossas vidas e as vidas de toda a região. E o primeiro passo a gente já deu. Nós vemos que o segundo passo passa por aqui. Então, eu gostaria que vocês vissem com carinho isso para a gente poder conversar mais vezes, tirar dúvidas e ver se realmente a gente quer abrir essa possibilidade para mudar as vidas aqui da nossa região. Tá bom? Obrigado. Permanece um momentinho aí para ver se alguém quer fazer um questionamento. Vereador César Godoy. Vereador César, um momentinho só. Só para personagens para fazer leitura de uma tela e para mudança de tela. Pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas. Daniel Domingues, Alex Silva, Leomar Gonçalves, Marileia Gonçalves, Luiz Sérgio Ferreira, Elimar Passic, Ari Borges de Lima, Nilda Zaleski, Maria Orax, Nilo Lewandowski, João Maria Cavalheiro, Marisa Sadowski, Bosniak, Claudemir de Jesus, Maurício Willeman e Lindacir Conde. Essas pessoas de suas casas nos acompanham e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Por favor, vereador César Godoy. Muito rapidamente, não se preocupem. Eu agradeço ao Dr. Huberto por aceitar o convite. É um tema muito jovem, muito novo, mas de extrema relevância por tudo que você nos passou aqui.
E eu fiz questão de ligar o Dr. Berto hoje, porque eu atendi um cliente no escritório hoje, que tinha um acerto de contas para fazer com ele. E ele me disse pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido, se ele podia pagar os honorários com bitcoins. Eu disse que não, e convidei ele para vir na sessão hoje, eu nem sabia dessa realidade, e aí eu estou aprofundando também. Então, cumprimentar pelo protagonismo, pela importância do assunto, e que conte, acho que me permitem falar pela Câmara, com os vereadores para tentar trazer São Bento do Sul a ser um polo desse. É isso. Obrigado, doutor Berto. Nós conversamos na sequência. Obrigado. Rapidamente, conceda a palavra ao vereador Marco Aurélio. Senhor presidente, senhores vereadores, parabéns pela explanação. Obrigado. Eu tenho um questionamento que me chamou a atenção quando você comentou ali da questão do imposto municipal e do valor do imposto. Sabe me dizer qual é a classificação dessa empresa? Era de tecnologia de informação, alguma coisa relacionada à tecnologia, porque ela presta serviço para uma empresa daqui da cidade, né, a área de tecnologia. Porque, só por curiosidade, porque eu enquanto você falava, eu fui procurar essa informação me foi passada, então eu não posso te afirmar. Porque para mim é 3%. Ali foi dito que é 5%, e eu lembro que a gente participou, até o vereador Godoy participou na gestão passada do prefeito Magno, numa redução da carga tributária do município, que foi feito para diversas categorias, então eu não tenho certeza se encaixa nas categorias. Mas todos os serviços de informática e congêneres em São Bento do Sul é 3%. Eu não creio que seja informática. Então eu só não sei se encaixa mas ou não, né? Mas assim, a minha opinião, pelo potencial, tinha que ser olhado com carinho isso aqui. Porque justamente por sermos um polo de tecnologia, eu lembro que na época foi discutido isso, que para manter as empresas da incubadora aqui, era interessante ter um imposto mais baixo. Isso. E por isso foi reduzido de 5 para 3. Eu soube, realmente, hoje, até quando sabiam que ia fazer essa palestra, vieram a me falar, olha, nós perdemos aqui empresas por causa disso. Estão me contando recente. Inclusive, segundo a informação, o presidente, ou enfim, o dono dessa empresa, reside em São Bento, mas teve que transferir a base da empresa para São Paulo. Então, assim, poxa, uma pena. Eu só questionei porque realmente eu sabia que os serviços de informática é 3 já, justamente para tornar a cidade mais atrativa e manter empresas aqui, né? Obrigado. E assim, eu acho que se formos conversar mais a fundo sobre isso, seria interessante regras claras e especificar do que eu estou falando. Eu não estou pregando uma coisa muito ampla, eu estou pregando uma coisa bem específica, que talvez deva ser olhada com muito carinho, porque eu acho que a gente tem bastante possibilidade de dar um impulso aqui bem legal. E se a gente direcionar, eu acho que esse é um dos pontos que atrai. Não é o único, nem de perto, mas é um bem relevante na tomada de decisão de vir para cá ou não, né? Nós agradecemos, então, a sua participação aqui, né? E nós colocamos à disposição, quando precisar aí. Possivelmente a gente solicitará uma nova vinda com mais dados quando a gente tiver mais informações. Muito obrigado e parabéns pelas informações, né? Eram totalmente desconhecidas e praticamente de todos, eu acho. Né? Sim. Então, sim. Mim, é muito novo, muito novo. Mas começamos aí, somos obrigados. A gente está, é uma frase que eu acho bacana de usar, tem um avião decolando agora. Quem ajudar nesse impulso vai decolar junto. Muito obrigado, então, Humberto. Obrigado a vocês. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado. Quero pedir ao ministro plenário para fazer a leitura de mais uma tela. Pessoas que nos acompanham, Lindacir Drotska, Gabriel Nispuzinski, Andréa de Freitas, Isaías Ritti, Salsinho Euriques, Giancarlo Grosso e Gilmar Foit. Essas pessoas de suas casas nos acompanham e nós agradecemos. Antes de encerrar, nós queremos agradecer mais uma vez e cumprimentar todas as educadoras, professoras, pessoas que nos acompanharam, vieram lá de Campo Alegre, nossos queridos amigos, né? Vieram para participar dessa sessão. O Zé, que também veio lá, o empresário Klaus Budmeier, também nos dá a honra de sua presença na noite de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, né? Família do seu Schroeder, enfim, todos que foram homenageados, que nos prestigiaram nessa sessão de hoje. Nós agradecemos também a contribuição e colaboração de todos os funcionários dessa casa, o ex-vereador, foi meu vice-presidente nessa Casa de Leis do ano 2001, 2002, Ivanor Varela, nos dá a honra da sua presença também, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui.
E sendo assim, não havendo mais nada a ser tratado, agradecemos também aos internautas que nos acompanharam de suas casas, nos deram a honra de nos acompanhar de suas casas. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço o presente trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 10 de setembro às 19 horas. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.